Eu sou a Vivi Deck, jornalista, e esse é o podcast Gente de Quem? Esse podcast é para falar sobre diversos temas relacionados à família e toda a sua diversidade. E hoje nosso tema é sobre a primeira consulta ao pediatra, que é um momento assim de ansiedade por parte dos pais e de extrema importância, né, para a saúde, para a tranquilidade, inclusive de toda a família. E as minhas convidadas de hoje são duas pessoas muito legais, muito bacanas, que eu tenho um prazer enorme de estar aqui, que é a Maria Cecília. Maria Cecília, você é gente de quem? Eu sou filha da Bernadette e do Beto e a mãe da Manu e do Antônio. A Maria Cecília, ela é do perfil do Instagram, para quem não conhece, que é Maternidade no Divã. Ela é psicóloga também, psicóloga obstétrica, não é isso? Isso. E entrem lá que tem várias dicas, eu adoro, tá? Eu sigo e é um lugar, assim, muito de escuta, né? De uma conversa entre mães, assim, bem importante. Estamos também aqui com a doutora Juliana Zacarias Gomes, pediatra. Você também é cardiologista infantil, né? Isso. E você é gente de quem? Eu sou filha do João e da Margarete e mãe de 2 meninos, o Daniel, de 11 anos, e o Miguel, de 7. Ah, legal. Olha, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Hoje vai ser um bate-papo aqui cheio de dúvidas, né? Algumas mães também já mandaram algumas perguntinhas, que eu acho que é super importante, né? Pra gente também, algumas perguntas que às vezes a gente nem pensa, né, em abordar, então vai ser bem legal nossa conversa. Bom, vamos lá. A primeira consulta ao pediatra, o que os pais devem levar em conta nessa primeira consulta? Mas eu acho que a principal pergunta é: quando deve ser a primeira consulta ao pediatra? A primeira consulta do pediatra, na verdade, deveria começar no pré-natal. Mas, infelizmente, é uma consulta que a maioria das pessoas não conhece, acaba não agendando por desconhecimento. No Brasil, essa tradição ainda é bem nova, bem recente, e, inclusive, a gente não tem nem dados de qual é o número de pessoas que procuram essa consulta no Brasil, né? Nos Estados Unidos, 78% dos pediatras oferecem esse tipo de consulta e, por incrível que pareça, só de 5% a 30% das mães agendam essa consulta. Aqui no Brasil, a gente não tem esses dados, então nós não sabemos, né? Mas é uma consulta extremamente importante quando existe essa possibilidade para várias coisas, né? Para a orientação da gestante, para a formação do vínculo. Eu acho que a escolha do pediatra pode ser e deve ser feita antes do bebê nascer. Porque às vezes não dá certo no primeiro, às vezes você pode não ter né, não foi com o seu jeito, não teve empatia, não falou a mesma língua, por melhor que o pediatra seja, né? Uhum. Então, acho que pela escolha, para saber a quem recorrer, muitas vezes acontece, o momento do nascimento é para dar tudo certo, né? É para ser um momento feliz, mas às vezes não é. Podem acontecer intercorrências na maternidade e às vezes a mãe não sabe a quem recorrer, né? Porque o obstetra está cuidando dela. E quem que está cuidando do bebê que acabou de nascer, né? Então, quando isso acontece, você fica ali a cargo só da equipe que está de plantão no hospital. E então, acho que esse momento da escolha começar antes de já estar com o bebê é importante. É um momento de fortalecimento, de orientação do próprio aleitamento materno, de um canal de conversa com o próprio obstetra também, desse vínculo, assim, pediatra, obstetra, família. Ajuda na decisão em relação até ao parto. Muitas vezes a via de parto é obstétrica, né? A indicação. Mas a gente sabe que hoje em dia muita gente acaba escolhendo a via de parto. E se tiver o pediatra ali para falar, olha, nesse caso, a cesárea tem esses riscos, seria melhor para a formação da flora intestinal, por exemplo, que muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, acho que ajudaria até na escolha da via de parto. Orientação da dieta materna, checar a suplementação, porque o obstetra, lógico, está super capacitado para isso, mas o pediatra vê com os olhos do cuidado do bebê, né? E vacinação da gestante, da família, de quem vai cuidar dessa criança. Então, tudo isso pode ser tratado antes do neném nascer. Porque depois, na primeira consulta do pediatra, que também é super importante, já existem outras demandas, né? Já tem muita coisa para falar com o bebê no colo, né? Não, e com certeza você ter essas informações antes, né, relacionadas a sono, a amamentação,
elas vão te ajudar, porque você vai chegar em casa, né? Porque a sensação é essa, né, Cecília? Você chega em casa no primeiro filho, você fala, tá, e agora? O que eu faço? Por mais que você já, né, você tenha lido a respeito, se preparado, você ter esse respaldo é muito importante, né? E eu acho que até mesmo, eu acho que a importância dos pais, né? Porque muitas vezes vai somente a mãe, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho, qual que é a importância do pai nessa consulta, nessa primeira consulta ao pediatra? Eu acho super importante isso, inclusive é uma coisa que a gente tem batido muito nessa tecla, as mulheres, né, ultimamente. Como mãe, como pediatra, como mulher, eu acho que o pai tem que ser colocado no lugar dele de pai, não de ajudante da mãe, de, ai, nossa, que bom que você veio. Não, você não fez nada mais do que a sua obrigação de ter vindo, né? Uhum. E vocês sabem que aconteceu uma coisa muito engraçada esse mês comigo. Uma criança estava doente, uma criança mais velha já, né? E aí, as consultas via WhatsApp, os questionamentos via WhatsApp, os dois estavam conversando comigo sobre a mesma criança. Uma hora o pai me mandava mensagem, outra hora a mãe que me mandava. E aí o pai levou a criança na consulta e eu orientei tudo que eu precisava orientar e tal. E no final da consulta eu falei pra ele, pode deixar que eu vou mandar um áudio pra mãe pra explicar tudo que a gente conversou, tudo. Ele falou, não, doutora, por favor, não faz isso. Você vai tirar minha autonomia. Eu vim aqui, eu tenho capacidade de explicar para ela. Eu falei, gente, é óbvio que ele tem capacidade, mas isso acontece com tanta frequência de esse telefone sem fio, sabe? De você explicar uma coisa pro pai, aí você pergunta pra mãe, ela não entendeu nada do que você falou, que eu já fui me adiantar de não, deixa que eu mando um áudio para ela. Ele falou, não, eu vou fazer isso, pode deixar que eu dou conta. Eu falei, é verdade, né? Então a gente também tem que deixar eles. Sim. Eu acho que a gente reclama, estou falando como mãe, como mulher, como tudo, mas porque muitas vezes a gente toma antes as rédeas da situação. E essa participação do pai é muito importante, o suporte do pai nesse período do recém-nascido, do pós-parto, que a mãe está cansada, está estressada, está inundada de hormônios de pós-parto. O pai precisa, e é, né, fundamental que ele dê esse apoio. Então, graças a Deus, a maioria das crianças que eu faço essa consulta pré-natal, todos vão com o pai. É muito importante, e você percebe que desde o início que você começou a clinicar, enfim, com o consultório, você percebe que teve um aumento dessa participação? Sim, uma mudança. Eu sinto completamente. Em 16 anos, mais ou menos, de consultório que eu tenho, com certeza, hoje, os pais, eu sinto que eles sentem esse papel com mais importância e é mais natural também para eles. É lógico que muitas vezes na criança mais velha, as consultas ficam mais difíceis deles sempre participarem. Tem alguns que fazem questão, agenda no final do dia, agenda cedo, desmarca o trabalho, o dia que está trabalhando de home office, agora tem essa facilidade, né? Mas as primeiras consultas já era mais frequente. Agora eu sinto que eles estão assumindo mais esse espaço, que é importante. Sabe o que eu estava pensando até nessa questão da primeira consulta ser durante a gestação? Até como psicóloga agora, pensando assim, deve ser muito importante a gente botar o pediatra também como uma rede de apoio para essa mãe, né? E conhecer essa mãe antes do nascimento do bebê também te coloca num lugar de saber como ela era antes desse bebê nascer, até para você entender se nesse pós-parto alguma coisa não tá saindo como planejado. Porque eu sempre falo que, assim, a mãe, depois que o bebê nasce, muitas vezes o pediatra é a maior preocupação dela de agendar. Então, se tiver que escolher entre marcar o obstetra, Não, o pediatra é o primeiro, né? Então, o pediatra, ele tem esse papel na saúde mental da mulher, para observar, essa mãe não tá bem, né? Apesar desse olhar pro bebê, que é o foco ali na consulta do pediatra, mas de entender, poxa, essa mãe não tá bem. E se ela conhece essa mãe durante a gestação e já conhecia ela de alguma forma, nossa, ela tá muito diferente, né? Não é a mesma... Claro que nunca vai ser a mesma, né? Porque esse processo do parto, enfim, do puerpério é muito intenso, né? Mas assim, de notar e você até de repente já ter uma conexão com essa família, então ter o contato do pai. Verdade. Né? Pra falar, pra até ele de repente poder falar, você viu como ela tá, né? Assim, ou ela tá tentando, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, enfim. Porque muitas vezes o pediatra é o responsável por identificar alguma coisa que não tá indo muito bem com essa mulher. E eu acho que de repente essa consulta na gestação pode te dar ainda mais ferramentas, né, para você perceber se tá indo bem ou não, né? Com certeza, Cissa. Com certeza. Não tinha falado, mas é uma total verdade. Porque a mulher fica diferente no puerpério. E se você não sabe como ela era antes, você não tem esses dados para falar, não, ela tá fora completamente fora do esperado e do normal dela, né? E eu acho que a consulta, assim, fazendo um retrocesso da minha história, né? Eu lembro que, assim...
era o dia mais feliz do momento ali, principalmente nos primeiros 3 meses, era um evento ir ao pediatra, de verdade. Por quê? Porque ali, primeira coisa, né? Quando você é mãe de primeira viagem e aquele monte de gente palpitando ali, aquelas... Ah, não, faz assim, faz assado, isso não tá dando certo. Não, tem que deixar chorar, não tem que deixar chorar. Não, engrossa essa mamadeira, põe não sei o quê. Não, você vai amamentar, será que ele está tomando leite o suficiente? Todas essas bobagens que a gente ouve. E aí, o que acontece? Eu chegava ao pediatra, era o lugar onde eu falava assim, não, aqui que eu vou ter a informação correta. Né? Então, eu brincava assim, que o pediatra, ele é o guru da mãe, do pai ali, porque ele estudou para isso, ele vai conhecer o seu filho, a saúde, né? E todo o histórico, né? O histórico do parto, o histórico do pré-natal todo, né? Então, é um lugar onde você relaxa, né? Você fala, não, aqui eu vou fazer o que é o correto, né? A ponto, por exemplo, né? Eu fui mãe bem cedo, que eu comecei a cozinhar de verdade mesmo, aprendi a fazer as primeiras papinhas com o senhor, que era o pediatra dos meus filhos. Assim, temperos, o que era interessante colocar nas primeiras papinhas e tal, né? Porque assim, eu ia fazer o que... né, todo mundo fez um dia, e não, eu falei, não, eu quero ouvir o que ele tem a dizer, né? Então, na introdução alimentar, o quanto era importante experimentar cada alimento separadamente. Então, tudo tem um fundamento, né? Não é porque eu acho, não são achismos. Então, eu sempre, quando alguma amiga que depois de mim foi ter filho e tal, eu falava assim, não, ouça o pediatra. Né? Você vai ouvir, assim, eu acho que a grávida e a mãe, assim, de recém-nascido é que mais ouve conselhos e opiniões, né? E sempre tem alguém para dar a sua opinião melhor. Então, você às vezes pode ficar um pouco confuso. Então, assim, ouça o pediatra. Por isso que é importante essa relação, né? Porque, exatamente, até mesmo o fato dele ouvir, né? Eu acho que o pediatra, ele faz muito o papel de psicólogo da mãe, principalmente. Porque daquelas coisas assim, putz, eu não estou conseguindo. Não, mas eu estou fazendo tudo certo, ele não está dormindo. Ele tem cólica, né? Então, assim, é um espaço ali de conversa que você sente todo esse acolhimento. Acho que não existe... Então, eu brinco que o momento era um evento ir ao pediatra. E até porque nas primeiras semanas, assim, você quase não tá saindo, né? Então, sim. Eu lembro que eu colocava a melhor roupa, né? Aquelas roupas de sair, era a roupa do pediatra, porque não ia sair, né? Não tava saindo para nenhum lugar, ia pro pediatra com a roupinha mais linda de todas, né? E até falando um pouquinho sobre a importância da consulta ainda no pré-natal, eu também não fiz e tive um problema, não encontrava até eu chegar E foi horrível esse momento, porque você se sente meio desamparado, né, de você não encontrar alguém para suprir esse momento que é o início. O início é muito delicado. E algumas coisas que são feitas no início, elas são, assim, super importantes para o sucesso da amamentação, do sono, né, de alguns hábitos. Acho que a doutora pode até me corrigir ou falar melhor sobre isso. É isso mesmo. Na pediatria, a gente tem aqueles primeiros 1000 dias, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar dos primeiros 1000 dias, mas os primeiros 1000 dias, eles envolvem os 9 meses de gestação até o segundo, né, o fim do segundo ano de vida. Então, se contar, vai dar 1000 dias. E hoje se sabe muito da importância, é um período de ouro. Ou seja, desde o que a gente fez durante a gestação inteira até esses 2 primeiros anos de vida, tanto para a parte do crescimento e desenvolvimento da criança, quanto desenvolvimento, crescimento e ganho de peso e tal, mas para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento visual. Então, esse período é um período muito importante mesmo. E estar acolhida, eu acho, nesse momento é fundamental. E é o que eu falei no começo, se você se depara com algum problema, seja na maternidade ainda, ou na primeira semana, e você ainda não tem alguma pessoa de confiança, vai acontecer o que aconteceu com você. Você vai ficar batendo de porta em porta, aí vai em um... Muitos pacientes vêm falando assim, você já é a 15ª pediatra que eu procuro, né? O que já fica difícil, porque imagina, o que eu posso fazer de diferente como sendo a 16ª, né? Você pensa, será que precisava de 15 pediatras? Ou talvez não teve o acolhimento que ela precisava? Ou só foi falta de empatia mesmo, né? Então, acho que a escolha do pediatra antes já te diminui de todas essas questões.
Bom, aí falando então dessa primeira consulta, você já falou um pouquinho, né, sobre como que seria a consulta pré-natal e a importância, né, dessa consulta pré-natal. Na consulta pré-natal, o que você geralmente, assim, se você pudesse enumerar 5 importantes perguntas, ou enfim, né, a anamnese, né, que vocês falam, 5 itens importantes que você vai pesquisar sobre essa mãe. Acho que são bem mais que 5. São mais, se for mais, tudo bem. Mas, assim, fatores importantes, né? O histórico familiar já é super importante a gente já saber nesse momento. O histórico gestacional dessa mãe, se ela tem diabetes, se teve pressão alta, se teve alguma infecção durante a gravidez, se tiver exames, né? Isso é super importante, levar esses exames para o pediatra ver, sorologias, para a gente já saber com que tipo de risco a gente está lidando. Então, os antecedentes da gestação e familiares são muito importantes, o uso de medicações, quais vitaminas a mãe está tomando. O obstetra prescreveu suplementação de ferro, ácido fólico, ômega 3, que são os 3 mais importantes ali para a criança, né? As vacinas, como eu já falei, né? Históricos de doença, outros, e o histórico obstétrico da mãe. Já teve algum abortamento, teve algum óbito fetal? Tudo isso, graças a Deus, a maioria das vezes a resposta é não, né? Mas quando tem, a gente pode se antecipar a esses problemas, orientar diferente o obstetra, né? Se o bebê, por exemplo, está sentado na barriga, né? Se a apresentação é pélvica, ele vai precisar fazer um ultrassom de quadril, porque aumenta a chance de displasia congênita de quadril. Então, são várias coisas que a gente se antecipa aos problemas e já sabe quais exames que a gente vai precisar, talvez, ou qual acompanhamento você precisa depois, né? Então, acho que essas são as coisas mais importantes. Em relação ao próprio aleitamento, se tem filhos anteriores, amamentou, até que idade amamentou o outro bebê, também para a gente saber qual nível de dificuldade a gente teria ou não, né? Às vezes a mãe fala, amamentei até os 2 anos, acabei de desmamar porque engravidei do outro, então provavelmente vai ser uma amamentação que vai fluir fácil, né? Sim. Então, tudo isso acho que são perguntas importantes no pré-natal. E o momento ideal de fazer essa consulta é justamente no 3º trimestre. Então, entre 32 e 36 semanas, para a gente já estar mais no final, né? E como eu falei, vacina, né? A vacina precisa... É uma orientação que faz parte, acho que, de todos os núcleos de saúde. Todo médico, todo enfermeiro, psicólogo passou por aquela mãe. E a vacina, está em dia? Tomou a vacina do Covid, tomou a influenza. E é muito importante a DPT também, né? Que a gente, não sei se vocês estão acostumados com esse termo, mas a gente fala a proteção do ninho. Porque esse bebê que vai nascer, ele vai nascer sem nenhuma defesa. Ele vai receber na maternidade a BCG, a hepatite B, e as doenças que são mais prováveis de transmissão vai ficar 2 meses sem receber nenhuma vacina, né? E a gente tem a coqueluche, que é uma das vacinas que é feita na DPT, que ela passou, uns 5, 6 anos atrás, a gente teve um surto de coqueluche nesses bebês, porque eles ficam 2 meses sem proteção. Então, proteger o entorno dele, a babá, a avó, a mãe, o irmão, sei lá, todo mundo que tem contato com esse bebê é muito importante. Isso já dá para fazer no pré-natal. E quando não fez no pré-natal, tudo bem, mas na primeira consulta a gente avalia isso, ó, qualquer coisa, já faz essa vacina, encaminha para o posto, para qualquer lugar e dá para fazer. Eu não sei se você que tem filhos filhos menores, enfim, a Manu está com... A Manu fez 4 agora, 4 e o Antônio fez 2. 2. Eu não sabia realmente dessas providências, assim, né, do núcleo familiar em relação a vacinas. Então, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, é uma coisa super importante. Podemos repetir quais são, Vivi? Então vamos lá. As vacinas importantes para que toda a família, né, os cuidadores, seja a babá, a avó, enfim, todo mundo que vai conviver de perto, né? Isso, influenza, anualmente, né? A vacina do ano, a mais nova que tiver, Covid e DPT, que é difteria, tétano e coqueluche, que é uma tríplice que vai tudo na mesma vacina. Então são 3, Covid, DPT e influenza. Certo. Essas é interessante que todos os cuidadores tenham em dia. Legal, muito boa informação. Bom, voltando um pouquinho sobre a consulta em si, qual é o bebê nasceu, depois de quantos dias que deve ser a primeira consulta após o nascimento? Na verdade, a consulta deve ser após a alta, né? Porque o nascimento depende de quanto tempo. Às vezes precisou ficar internado para fazer fototerapia, para ganhar peso, sei lá. Então, após a alta, de 2 a 7 dias após a alta. O que influencia 2 ou 7, né? Que é um valor divergente.
Se precisa de um retorno mais precoce no pediatra, a maternidade normalmente avisa. Então, olha, ela teve uma icterícia que ficou no limite de ter que fazer o banho de luz, que é a fototerapia. E aí eles já colocam lá, procurar o pediatra em 24 horas para fazer essa reavaliação. Ou perdeu mais peso do que o esperado. Todo bebê perde peso na maternidade, né? Eles perdem em torno de até 10% de peso. Mas quando no primeiro dia de vida já perdeu 7, 8%, perdeu muito em 24 horas, né? Então, eles também já avisam, olha, melhor um retorno mais precoce no pediatra que vai acompanhar. Mas, normalmente, é de 2 a 7. Então, se não tiver nenhuma dessas indicações, entre o 5º e o 7º dia, é até bom ter esse tempinho para a mãe ver o que está acontecendo em casa, quais são as dificuldades, como está indo o aleitamento. Já aconteceu comigo da mãe no dia seguinte da alta e ainda não tem nem dúvida, horas bebê né? em casa. Tem bastante dúvida mesmo. Mas ainda não deu para ter muitos problemas, né? Sim, porque quando você tá ali na maternidade, né? Eu assisto aquele seriado, não sei se vocês já assistiram, This Is Us. Adoro. Nossa. E aí mostra muitas cenas da maternidade, né? E tem algumas cenas que mostram exatamente isso, né? Tá, e a hora, aquele momento que você vai para casa, que você fala assim, nossa, e agora, né? Porque aqui tá tudo tão lindo, né? As enfermeiras legais, todo mundo tipo aparicando e todo mundo sabendo o que fazer com o bebê, né? Então, é engraçado que o rosto das pessoas, a expressão é sempre a mesma. É um pânico, assim, né? Do pai, da mãe, é muito... Eu acho que no primeiro filho isso vem bem forte, né? Mas ainda eu lembro assim, eu não preciso nem fechar os olhos, eu lembro da cena do chegando com a Manuela em casa. E essa sensação de, e agora? Assim, o que eu faço, sabe? E agora? Porque é isso, lá na maternidade, tá todo mundo fazendo alguma coisa por você, né? A Manu ficou 4 dias internada, ficou 2 a mais, né, do que deveria ficar, porque ela ficou tomando banho de luz. Então, assim, tava lá, né, sendo cuidada. Então, eu lembro que eu não troquei nenhuma fralda na maternidade. O Jorge, meu marido, até trocou, mas eu não troquei. Então, você aí chega em casa e assim, é seu, né? E tem essa... foi bem intenso, foi bem complicado. Essa primeira chegada em casa é intensa. Mas o mais legal é que a gente, né, essa é uma das delícias de ser pediatra, é ver a evolução dessa mãe que chega muitas vezes completamente perdida. Até sobre o que levar na primeira consulta do pediatra, né? Então, precisa levar o resumo da maternidade, precisa levar os exames, se tiver feito e tal. E é básico levar uma malinha para o bebê, né? Não pode esquecer que tem que levar uma fralda, uma troquinha de roupa. E é incrível como as pessoas esquecem. Porque antes a gente sai só com a nossa bolsa. De repente, você tem que sair com uma mala de viagem quase, E geralmente é a primeira saída desse bebê. É bem essa, né? Bem essa do pediatra. Então, chega lá e aí, obviamente, fazem xixi, fazem cocô durante a consulta, tudo. Eu já tenho os tamanhos RN lá de fralda pra dar, mas às vezes suja a roupa, tá? Então, lembrar que tem que levar essa troca. Mas o mais legal é ver a evolução dessa família, assim. Não só da mãe, mas da família como um todo, né? Até do choro do bebê. Às vezes o bebê, naqueles primeiros choros, como é a única maneira de se comunicar, eles choram por tudo, literalmente. Sim. Chora porque tá com sono, chora porque tá cansado, chora porque tá com fome, não sei o quê. E depois não é nem muito tempo, é poucos meses, a mãe já volta outra. E ela já, às vezes, eu na consulta, o bebê tá chorando muito, daí eu fico angustiada, e ela fala, não, isso é porque tá na hora dele dormir, ele não dormiu ainda. E a mãe já reconhece a diferença dos choros. Então, ver essa evolução da maternidade é a parte mais legal da pediatria, é muito legal. E você comenta mesmo, a doutora Juliana é a pediatra dos meus filhos, né? E eu lembro que teve uma vez que o Antônio, entre uma consulta e outra, ficou doentinho, mas assim, não precisou de nada, então eu nem comuniquei ela, né? Demos um jeito em casa. Eu cheguei na próxima consulta e falei, olha, nesse último mês o Antônio teve isso, e você nem me procurou? Olha, tá, né? E é isso, a gente vai ganhando mais confiança, vai tendo mais segurança. Era meu segundo filho e tudo mais, mas ela reparou, eu tenho essa cena também na minha mente, e ela falou, não, se você não me procurou, aconteceu isso. Eu falei, não, já resolvi, deu tudo certo, né? E a gente vai tendo essa segurança mesmo. E nessa consulta, quando os pais não fizeram a consulta pré-natal, né, que realmente foi o primeiro contato durante seria a primeira consulta após o nascimento, o que você percebe, assim, qual que é a maior insegurança que você percebe, não precisa ser a maior, mas uma das maiores inseguranças que os pais apresentam nessa primeira consulta? Eu acho que o choro é, sem dúvida nenhuma, a maior angústia, né, de não saber o motivo do choro e achar que qualquer choro é dor, é desconforto, e nem sempre é.
E eu acho que uma das maiores dificuldades é a amamentação. Eu ia falar isso. A O peso, não? De ver se ganhou peso? O peso sim, mas eu meio que incluo nessa questão da amamentação, né? Eu brinco, a Cissa com certeza já me ouviu falar isso, que eu falo que o peito, para a mãe natureza ser mais perfeita, ela poderia ser, durante a lactação, né? Durante a amamentação, o peito poderia virar transparente com ml aqui dos ladinhos, porque aí resolvia metade dos nossos problemas. Porque o ser humano quer números, a gente quer saber quanto ela mamou. Mas em quantos ml ela está mamando? Será que ela está satisfeita? E nesse momento da amamentação, a gente não consegue dar esses números exatos, entendeu? A gente usa parâmetros que são subjetivos, indiretos, né? Não necessariamente subjetivos. O xixi é ou fez xixi ou não fez xixi, né? Que é um parâmetro de uma boa amamentação. Mas a amamentação eu acho que é a grande dificuldade, tanto que nessa primeira consulta costuma ser o maior tema de abordagem, né? O quanto tempo o bebê precisa mamar, quando ele está satisfeito, ele mama ainda... Eu falo, ele também não nasceu nem sabendo mamar, a gente precisa desde o momento, ele coloca a cabeça para um lado, a mama está de um lado, ele vira a cabeça para o outro. Então a gente precisa posicionar direito, abrir direito a boca, então não é natural sempre. E... O aleitamento, obviamente, é muito importante, mas talvez as mães de primeira viagem não têm essa concepção de que pode ser difícil. Então, parece que só para ela está sendo difícil. Todo mundo consegue menos ela, e não é, né? Essa que é a grande verdade, que é importante a conscientização do aleitamento e da importância, e de que toda mulher pode e deve amamentar, mas mostrar que tá tudo bem, se, principalmente nesse começo, for difícil, porque é difícil, na verdade, para a maioria. Na verdade, quando a gente fala assim, mas amamentar, ou até mesmo a mídia, né, aquela foto linda daquela mãe ali, linda, amamentando o seu bebê que acabou de nascer ou nos primeiros meses, né? A gente sabe que não é assim, né, que... Assim, são poucos os casos que isso acontece, né? E é um aprendizado. A gente fala de instinto. Sim, existe o instinto, existe o reflexo do bebê. É demais, né? Quando você vê que o bebê sabe que ele tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo não sabe, foi o que você disse. Você tem que acordar, muitas vezes o bebê, ele não, né? Ele tá ali, ele tava 9 meses, né, ali na barriga, ali, enfim, e aí veio para o mundo e ele tem que aprender, né, essa coisa do se conhecer, né, a mãe e o filho têm que se conhecer, criar uma intimidade, mas principalmente eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu acho que é essa pressão que a mulher sofre é achar assim, não, é instinto. Não é bem assim. Amamentar é aprendizado mesmo, né? É instinto e achar que todo mundo conhece, consegue menos ela. Não, só para mim tá sendo difícil. Eu vi na televisão, eu vi na campanha, todo mundo consegue menos. E existe... É ótimo que existe a campanha de conscientização, mas também existe uma cobrança e uma pressão da sociedade em cima dessa mãe que acabou de chegar com o bebê em casa e às vezes assim, a cunhada pergunta, a vizinha pergunta, e aí, tá amamentando? Já desceu o leite? A mãe já está preocupada com isso. Às vezes não precisa dos familiares perguntarem, não é? É verdade. Você concorda? E os essa palpites, ansiedade... né? Os palpiteiros de Então, plantão. E essa ansiedade também faz com que... eu acho assim, se eu pudesse falar hoje, uma mãe que acabou de ter um bebê, e se ela me perguntasse assim, qualquer coisa, se eu pudesse falar um detalhe, eu falava assim, mantenha-se calma, tranquila, porque... É impressionante como a quantidade de leite, a descida do leite tem uma influência sobre o seu, né, sobre o seu estado emocional, assim, é impressionante, né? Com certeza. Por exemplo, se você passar uma situação de muito estresse, o seu leite não descer. Naquele momento o bebê está chorando, aconteceu comigo isso. Eu não conseguia amamentar. Eu tinha leite, naquele momento foi um estresse que eu passei muito grande, eu não conseguia amamentar. Então, você percebe que o seu estado emocional é muito importante para o sucesso da amamentação também. E essa cobrança faz com que, né, exatamente aconteça o contrário, dificulte mais o processo. Com certeza. Porque ela já está se cobrando, ela não precisa de mais ninguém para cobrar ela. Essa é a verdade, ela precisa de apoio. Né? Exato. E falando um pouquinho sobre as consultas, né, no primeiro mês... Quantas vezes que a mãe costuma ir uma vez ou duas? Tem casos especiais, por exemplo, com prematuros? Para a gente falar um pouquinho assim, a gente pode até falar sobre os primeiros 6 meses, né? Qual que é o intervalo de consultas? No primeiro mês de vida, normalmente são 2 a 3 consultas no mês. E isso vai depender... Basicamente, nesse momento, os 2 fatores que normalmente precisa retornar é icterícia e ganho de peso.
Então, assim, se é um bebê que foi com 7 dias de vida e já estava ganhando peso, que você percebe que o aleitamento materno está pleno, a criança está fazendo bastante xixi, a mama da mãe está túrgida, você tem certeza de que está funcionando, está indo bem a amamentação, dá para voltar mais uma vez com uns 15 dias de vida e depois no mêsversário, né, de 30 dias de vida. E antes disso, se precisar de 3 consultas, é para isso, a reavaliação de icterícia. O prematuro, ele depende muito do grau de prematuridade, né? Então, os prematuros que foram muito extremos, eles vão ter ficado muito tempo, normalmente, na maternidade. Então, eles já são mais velhos, né, de idade, não de idade corrigida, mas de dias de vida. E, então, no geral, mesmo eles não precisam de um retorno tão frequente, né? Agora, o prematuro que é no limite, ali, 34 semanas... Às vezes nasceu com um peso menor, então precisa de 2 a 3 consultas no primeiro mês e depois as consultas são mensais até o 6º mês. No mínimo, né? Eu costumo continuar fazendo as consultas mensais até 1 ano. A Sociedade de Pediatria recomenda a cada 2 meses no 2º semestre, porque a Sociedade de Pediatria precisa nortear o Brasil inteiro, né? Então, é o norte para as consultas do SUS, do convênio, particulares. Então, é a cada 2 meses até 12 meses de vida. Certo. E a importância também, né, doutora, que a gente fala tanto do primeiro ano, de se manter essa... Porque o que acontece muitas vezes é isso, né? Até porque existem campanhas e tem toda essa, né, essa orientação, mas aí o bebê fez 1 ano, teve qualquer problema, corre no pronto-socorro. Até eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Quando, né, durante esse ano, quando levar o bebê ao pronto-socorro, né? Que a gente sabe que muitas vezes essa ida é desnecessária e até pode ocasionar algum tipo de risco quando desnecessária, né? Então, acho que é legal a gente falar disso e principalmente para as crianças maiores, porque o que acontece é isso, a criança está com 3 semanas ali de tosse, e aí, ao invés de marcar a consulta, os pais acabam levando no pronto-socorro, né? A cultura de pronto-socorro. E ali vai estar um médico que não conhece essa criança, que não acompanhou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, né? Em que situações que você realmente deve procurar o pronto-socorro? Complexa essa pergunta. Porque são várias situações, mas vou tentar resumir, tá? Sim. Então, por exemplo, uma queixa de tosse. Com certeza, uma tosse de 3 semanas não é uma tosse aguda, né? Então, ela pode e deve, porque o médico do pronto-socorro não vai conseguir resolver uma tosse crônica, que às vezes tem que investigar a causa da tosse, tem que conhecer aquela criança, tem que saber do histórico dela. Então, não é o caso. Mas uma tosse com sinais de cansaço, então, sinais de dificuldade para respirar, respiração acelerada, afundar embaixo da costela para respirar, ou embaixo desse vezinho que a gente tem aqui no pescoço que chama fúrcula, a frequência da respiração acelerada. Nos bebês, a gente chama de batimento de asa de nariz, mexe essa abinha do nariz aqui para respirar. Então, são sinais de que ele está usando uma musculatura respiratória que não é normal usar, e aí, junto com a tosse, esses sinais de cansaço, super é uma indicação de ir no pronto-socorro, precisa ir, né? A própria febre, acho que febre é o maior motivo de procura ao PS e também procura do pediatra, né? Via WhatsApp, via consulta mesmo, é o motivo de desespero geral. A gente podia fazer um podcast só de febre. É ótimo, adorei. É um tema muito amplo, tem um monte de coisa para falar. Na febre, por exemplo, bebê menor de 3 meses precisa de hospital, normalmente. Menor do que 1 mês é obrigatório e muitas vezes, assim, quase 100% é internação. Um bebê que tem menos de 30 dias de vida com febre. Porque neles as infecções costumam ser mais graves. Então, tem que fazer exame de líquido da espinha, porque pode ser meningite. Tem que colher exame de sangue, que pode ser uma sepse, que é infecção generalizada. Tem que fazer exame de urina. Então, até 30 dias sempre e já ir preparado, porque provavelmente já vai ter que ficar internado. Até 3 meses, precisa ir também. Agora, um bebê acima de 3 meses, que está com febre, mas não tem nenhum outro sintoma, ele está brincando, o estado geral está bom, está se alimentando normal, dá para esperar, entendeu? É uma criança que você pode medicar com antitérmico e esperar de 48 a 72 horas. Normalmente, acima de 72 horas de febre, precisa ser visto, para checar se tem algum motivo. E o que acontece muitas vezes é que, assim, o primeiro pico de febre começou agora, a pessoa vai no pronto-socorro. E aí, muito provavelmente, ela vai esperar para ser atendida e o médico aí vai sair com aquela resposta, o médico nunca sabe o que é. Mas porque acabou de começar, não deu tempo de evoluir aquele processo, né?
não deu ainda dica nenhuma pra gente do que está causando. E muitas vezes a febre se resolve sozinha, porque a maioria é infecção viral, então não vai ter nada mesmo. A criança vai ter 2 dias de febre, vai passar e tudo bem, entendeu? Mas isso é fácil com o segundo filho, quando a criança já teve 10 febres na vida. Nas primeiras, a gente sabe que dá uma angústia. E aí ter o seu pediatra para essas consultas, para essa conversa, sem ter que ir no PS, é, né, uma coisa importante. Sim. Os acidentes, quedas, depende também do tipo de queda, né? Normalmente, quedas acima de 90 centímetros de altura para bebês, abaixo de 2 anos, na verdade, já são considerados um mecanismo de trauma grande. Então, cair da cama, cair do trocador, mesmo que não tenha nenhum sinal de alerta, é melhor levar. Quedas que tenham sinal de alerta, então, caiu e vomitou 3 vezes, não para de vomitar. Caiu e desmaiou logo após a queda. Caiu e teve convulsão. Então, esses sinais de alerta também precisa ir. Engoliu algum corpo estranho, engoliu uma pilha, um grampo de cabelo, um parafuso, também tem que ir. Então, acho que esses são até mais óbvios, né? Sim. Mas, por incrível que pareça, não são as principais causas de consulta no PS. As que mais... Febre, acho que é disparado o principal motivo, e tosse também é uma causa importante de procura ao PS. Eu tenho um dado aqui, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que 75% das visitas a pronto-socorros não precisariam ocorrer, né? Então, e o que eles falam? Eles falam, né, aqui pela Sociedade Brasileira de Pediatria, realmente que são os riscos de você levar o seu filho desnecessariamente ao pronto-socorro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos riscos de você levar. Sim. Todo mundo que já foi alguma vez no pronto-socorro, não precisa nem ser infantil, pode ser hospital de adulto. Existe uma recepção onde fica todo mundo ali em contato. Recepção de criança, então as crianças ficam brincando juntas, ficam brincando no mesmo brinquedinho, às vezes estão trocando a chupeta uma com a outra se ninguém está prestando atenção. Então, assim, muitas vezes elas vão para o hospital com uma coisa que não tinha necessidade de ir e acabam pegando na própria recepção do hospital ou esperando para fazer algum exame outras infecções, porque o hospital é um lugar potencialmente contaminado. Então, esse contato desnecessário deve ser evitado. E é engraçado que isso ficou muito claro durante a pandemia e existe até um questionamento dos hospitais e dos próprios médicos de como vai ser depois. Será que as pessoas vão aprender um pouco com isso? Vão deixar de ir? Vão diminuir? E não, as pessoas continuam indo muito. Além de sobrecarregar o sistema mesmo, né? Das pessoas. E é isso, sobrecarrega. Quem precisa mesmo. E quem precisa, muitas vezes acaba demorando mais. Os hospitais, eles têm uma classificação de risco, né? Então, hoje todo hospital trabalha com uma classificação de cores. Então, você vai chegar, vai passar por uma triagem, vão ser vistos os sinais vitais, vai passar pela enfermagem, ver qual que é a queixa e tal, e ela vai te classificar nas cores. Então, o verde é o considerado menos grave. Então, o verde, qualquer ficha que não for verde, então o vermelho, que já entra pela emergência, ou o amarelo, que é uma atenção maior, ele vai passar na frente dessa ficha verde. Mas, às vezes, tem dentro dos verdes crianças que podiam ter sido atendidas mais rápido, E se o hospital está muito lotado, elas ficam no meio das outras e demoram no atendimento. Ou seja, você acaba prejudicando o atendimento dos outros, né? Sim. Mas nem sempre as pessoas pensam muito nisso, né? Sim, até mesmo os adultos, né? Muitas vezes você tá ali com uma tosse, não vou marcar o clínico, vou direto no hospital, Sim. né? Então... Mas vocês sabem que isso é uma cultura muito do Brasil, né? A gente tem uma cultura de procurar o pronto-socorro e eu acredito que vai mudar em alguns anos, porque alguns convênios já estão limitando o número de consultas ao PS. Existem alguns convênios que agora eles têm um pré-atendimento do próprio convênio, então existe um plantão médico do convênio de telemedicina, onde você entra em contato, pode fazer uma consulta na hora que você quiser, de emergência mesmo, 24 horas, e passa os sintomas para o médico vai fazer essa primeira avaliação, e aí, se ele considerar que precisa ir no pronto-socorro, ele fala, não, esse caso você precisa do PS. E aí a pessoa vai e está coberta pelo plano. Se ela pode ir sem passar por esse atendimento, sim, mas aí ela precisa pagar. Ou uma participação, ou particular mesmo a consulta, entendeu? Porque os próprios convênios sabem que, no levantamento estatístico dessas fichas, a maioria das crianças, realmente, dos adultos também, às vezes não tinha necessidade. Né? Sim, o Einstein também fez uma pesquisa assim, com uma pergunta, né, na ala de pediatria para os pais, né? Eles fizeram uma pesquisa e mais ou menos assim, tá? Não tenho exatamente os dados, mas quais os motivos que fazem você vir ao PS e não marcar a consulta? Então, a primeira é praticidade, porque você tem que esperar, você tem que marcar.
Então, já vai e resolve. Porque quando eu venho no pronto-socorro, o médico pede vários exames. Puxa, muitas vezes, para a criança fazer aquele tipo de exame é um trauma, é difícil, a criança odeia fazer exame de sangue e às vezes um exame clínico é suficiente. Então a pessoa acha assim, qualquer coisa que você tenha tem que partir para um exame mais detalhado, né? Então tudo isso e fora o tempo, né, que a pessoa vai ficar que a criança ou o adulto, enfim, fica naquele ambiente, né? Sim, com certeza. E na maioria das vezes as consultas realmente de emergência pediátricas não precisam de exame. Então não faz mesmo sentido. O ideal seria tentar agendar tirando essas situações que são realmente necessárias, o ideal seria agendar com o seu pediatra. E tem algumas situações que, mesmo comigo, a pessoa me manda um WhatsApp, olha, já tem mais de 72 horas de febre, não tem nenhum outro sintoma, olha, então nesse caso provavelmente vai precisar fazer exame, então aí sim é melhor você já ir, porque se eu solicito pelo consultório, até colher, até resolver, até sair o laudo, demora realmente mais. Mas são situações específicas, não é para todo mundo, né? Uma outra pergunta agora mais específica sobre a primeira consulta com o bebê, né? Após o nascimento. O que é visto nessa consulta, fora a questão pré-natal e tudo mais, assim, de exames clínicos, né? Como que é essa consulta? Então, para as mães aqui que ainda vão passar por isso, né? Só para ter que tem uma curiosidade, só para você dar um spoiler da consulta. Então, toda consulta, ela tem uma introdução a essa consulta que a gente chama de anamnese. Nessa consulta, a gente vai conversar. A consulta é muito conversa, né? Então, entender quais foram os antecedentes, se não teve essa consulta pré-natal, é muito importante, os antecedentes da família, o que aconteceu na gestação, quais as medicações, os exames de triagem neonatal, que foi uma coisa que eu não falei, né? Eu esqueci de falar na consulta pré-natal. Esse é uma outra coisa muito importante. Orientar quais são os testes de triagem que vão ser oferecidos na maternidade, né? E quais são os benefícios de fazer esse ou fazer aquele. Essa conversa com o pediatra também é bem importante. Que é o pezinho. Que é o teste do pezinho, e tem uns testes novos agora, né? Então, que faz parte do teste do pezinho, mas são testes mais ampliados que testam doenças diferentes, né? Então, por exemplo, tem um desses exames que quando a mãe opta por fazer, não faz a BCG na maternidade. E se a família não sabe desse detalhe, ela fica desesperada. Assim, mas como assim? Vai sair daqui sem? Todo mundo me falou que tem que fazer a BCG, agora estão falando que se fizer, não faz a BCG, e agora, né? Explica essa questão, porque é uma questão relativamente nova. Esse é um exame novo do teste do pezinho, é uma expansão, né? Que ele testa imunodeficiências congênitas, ou seja, deficiências da imunidade que são desde o nascimento. Só que se a criança tem essa deficiência, você fazer a BCG atrapalha no tratamento. Então, não faz sentido você fazer um exame para saber se ela tem essa doença, que depois você vai orientar o tratamento, se você tiver feito a BCG. Então, o ideal faz o exame, espera o resultado, então a criança vai para casa sem a BCG. Daí, vindo normal esse exame, a gente libera e faz a BCG normal. Porque se o exame vier alterado, graças a Deus é bem raro essa condição, mas aí a criança não pode receber BCG porque muitas vezes o tratamento envolve transplante de medula, por exemplo. E aí ter feito a BCG vai atrapalhar, vai impactar no tratamento. Então, hoje que existe essa possibilidade, infelizmente ainda é uma possibilidade em maternidades particulares, é um exame pago, obviamente, né? Mas se a mãe não sabe disso, muitas vezes ela fica perdida com essa informação, mas aí não faz a vacina, faz. Então, mais um motivo, então, desculpa, interrompi, voltei no outro assunto. Então, checar esses exames do teste do pezinho, se ficou pronto, saber como que tá indo o aleitamento materno, tal, né? Tipo, tá difícil, tá fácil, de quanto em quanto tempo a criança está mamando, vocês estão acordando ela para mamar, ou ela tá mamando, ela tá pedindo mesmo para mamar nos intervalos, como que tá o xixi, tá fazendo xixi em quase todas as trocas, como que tá as evacuações. Então, são essas perguntas gerais. E no exame físico, a gente vai examinar a criança como um todo, né? Então, checar se está ictérico, né, icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele, checar com alterações de pele, aí ouvido, garganta, ausculta do coração, pulmão, checar como ficou o coto umbilical, muitas vezes na primeira consulta sempre ainda tem o coto, né, e no geral os pais não estão limpando direito, então orientar direito a limpeza do coto umbilical, checar os genitais, tanto feminino quanto masculino, nos meninos checar se tem os testículos nas duas bolsas, né, peso e medida. O peso eu acho que é o fator que todo mundo fica mais preocupado, que todo mundo quer saber números. Quanto tá? Quanto que engordou? Continua perdendo peso, né?
Mas é lógico, é um dado muito importante da nossa consulta, mas a gente está vendo várias outras coisas, né? Os reflexos da criança, o olho, se tem alguma alteração no olho. O teste do olhinho, que é aquele reflexo vermelho, ele é feito na maternidade. E então já deixa a gente tranquilo que foi visto na maternidade, mas normalmente a gente repete pelo menos uma vez, né? Nesse primeiro mês, que vai 2 ou 3 vezes na nossa consulta, a gente faz esse reflexo vermelho, que nada mais é do que uma luz normal, uma lanterna, diferentinha, mas é uma lanterna. E a gente espera que quando você incide essa luz no olho da criança, reflita uma luz, um reflexo vermelho, né? Que mostra que a retina da criança está normal. Então, basicamente, o exame físico é isso. E é o que eu falei, é muita conversa na consulta. Então, eu acho que a gente passa mais da metade da consulta, na verdade, conversando, orientando, entrega papel de informações, porque muitas vezes a gente fala e... Sabe, filho, Sim. que você tem que repetir 5 vezes? Eu falo, mas eu falei isso da outra vez, lembra E que eu fora a falei? ansiedade, né? Aquela ansiedade, né? De Fora a privação de sono, né? Também. Exato. Então, entregar por escrito eu acho sempre uma boa, porque... E é legal, assim, agora eu vou aqui conversar com a Cissa para ver se ela concorda comigo. Eu tinha um caderninho, sabe, em casa, que eu anotava as minhas dúvidas. Porque chega ali na hora, são tantas informações, então, assim, ó, para você que está aqui ouvindo a gente, eu acho que anotar e também levava esse mesmo caderninho para algumas coisas que eu achava, né, durante a consulta que eu achava assim mais importante para não esquecer e tal, eu anotava. Adoro, Vivi. Eu anoto Acho que é uma tudo. coisa meio de jornalista, né, de anotar, mas eu acho que é ótimo. É E com muito 2 bom. filhos, então, porque assim, né, é muito diferente às vezes, né, um filho do outro. Eu imagino para quem tem gêmeos também, como que funciona. E falando nisso, eu ia perguntar também para você, Cissa, e para a doutora Juliana, assim, primeiro, doutora Juliana, o que você indica quando são 2 crianças? Porque, assim, eu tive esse momento, né? A minha filha nasceu quando meu filho tinha 1 ano e 4 meses. Então, eram 2 bebês, né? E eles iam juntos na consulta, a não ser assim, que fosse uma coisa muito esporádica, se fosse alguma doença, enfim, que, né, por exemplo, quando meu filho teve bronquiolite, alguma coisa assim, que era uma coisa mais grave, que eu, né, não tinha necessidade de levá-la. Mas nas consultas mensais, eu levava sempre os 2 para consulta, né? E como que é essa dinâmica? Atrapalha, não atrapalha? Queria que você fosse, assim, super sincera, assim, manual de boas maneiras, né? maneiras Para as mães de 2. Isso, ou de 3, né? Então, eu vou deixar você responder primeiro do caderninho e das consultas, aí eu falo a minha opinião, pode ser? Tá. Não, eu anoto tudo no bloco de notas, né? Porque se for no papel, eu esqueço o papel. O celular eu nunca esqueço. Então, eu anoto tudo no bloco de notas. Tem um aplicativo, a doutora Ju brinca, porque eu tenho um aplicativo que eu anoto o peso deles desde que eles nasceram. Então, eu anoto o peso e a altura e o tamanho da cabeça, né? Aí... Ah, sim, na minha época não existia isso. Então, aí eu anoto tudo e as dúvidas no bloquinho de notas. Então, se você não é adepto ao papel, use o seu celular. Mas anote, porque a gente chega e muitas vezes a gente, né, começa a conversar e tudo. E aí eu vou lá olhar o que eu tinha de dúvida pra perguntar. E porque a qual gente que é o esquece. aplicativo? Dá dica aí Ai, do não, aplicativo. eu tenho vários. Tem vários? Tem vários. Tem muitos aplicativos de Tá bom, cuidados com os Google. bebês. Você tem que usar o que você se adaptar melhor. Porque tem vários, eu testei vários e acabei ficando com um. Sobre levar os 2, geralmente eu levo os 2 juntos. Mas assim, eles vão comigo, mas cada um tem o seu horário. E aí, ou se a babá vai comigo, um fica do lado de fora, mas nunca dá muito certo, porque eles querem ficar comigo e tudo mais. Mas pelo menos no consultório da doutora Ju, na sala dela tem uns brinquedos. Então, enquanto é só essa conversa, a gente tá conversando e os 2 estão brincando juntos. Aí, na hora de examinar, chama um, examina. Aí começamos, depois a gente faz bem dividido, né? A gente fala primeiro de um, examina tal, e depois do outro. Como se fossem 2... Como se fossem não, eu marco 2 horários diferentes, né? Seguidos. É assim que a gente faz. Eu vou falar sobre as notas, tá? É muito importante, gente. Façam isso. Anotem as dúvidas e levem. Pode ser no papel, pode ser no celular, onde vocês preferirem, mas ajuda muito. Nas consultas até um ano de idade, normalmente eu explico muita coisa. Então, muitas vezes, quando a mãe fala, posso fazer as perguntas? Ela vai vendo, na verdade, eu já falei de várias, né, Cissa? Então, a gente já... Porque as perguntas, muitas vezes, eu já sei o que vai acontecer, né? Quais são as perguntas que estão por vir.
E o que sobrou, elas já vão perguntando, porque muitas vezes, se você não anota, a hora que você sai, tá indo para casa, fala, esqueci de perguntar tal coisa. Então, se tá anotado, eu acho que fica um checklist. Então, eu adoro, eu acho que é muito legal. A consulta de irmãos, eu super entendo, eu tenho 2 filhos também, então eu super entendo que é muito mais prático marcar os 2 juntos. Mas nem sempre é melhor para ninguém, na verdade, viu? Nem para o médico e nem para todo mundo, para a criança ou para a mãe. Por quê? Se é uma consulta bem rápida, uma consulta de 15 minutos, ok. Uma consulta que demora 1 hora para cada criança, normalmente, os 2, em 2 horas, eles não aguentam ficar esperando 2 horas a consulta. Então, o que normalmente acontece é que a gente vai bonitinho no primeiro filho e no segundo vai meio mais rápido, porque os 2 já estão cansados e tal. Dependendo da mãe, por exemplo, eu tenho uma família que tem trigêmeos. Depois que eu aprendi, eu já começava a abrir os 3 prontuários assim na mesa, porque eu começava a falar do primeiro filho, eu perguntava, fulano fez isso? Ela, não, mas o outro, não sei o quê. Aí ela bagunçava os filhos durante a consulta, então eu já não deixava assim, é que ela perguntava de um filho, eu já começava a anotar no outro filho, sabe? Porque dava essa, né? E aí eu sinto que quando a gente faz isso, algum filho fica meio prejudicado, entre aspas, porque você acaba indo meio rápido, ou assim, e a alimentação dele é parecida com a do outro? Então também... Porque o pediatra, a gente precisa ver muita coisa na consulta, né? Então, a gente pergunta sobre tudo, sobre as intercorrências, o que teve de doença até agora. Por incrível que pareça, né, Vivi, você perguntou sempre da primeira consulta do pediatra, mas você sabe que acho que as mais complicadas não são as pro pediatra, nesse primeiro ano de vida. Porque nesse primeiro ano de vida, a gente tem um vínculo ótimo com a família, ela vem todo mês lá. Então, você sabe o que está acontecendo, você tem tudo nas suas mãos. O problema são as crianças grandes, porque elas vão uma vez por ano, às vezes, no pediatra, uma vez a cada 6 meses. Quantas coisas acontecem em um ano? Uhum. E aí, muitas vezes, você tem uma consulta, que o teu horário é variado, minha consulta demora 1 hora, eu tenho 1 hora para resolver 12 meses. Então, para saber tudo o que aconteceu, ficou internado, ficou doente, quais antibióticos tomou, muitos eu sei, mas às vezes eu não tô sabendo, eu tenho que olhar de novo nas mensagens do WhatsApp, sabe? Então, você tem que recuperar as intercorrências, saber como está a alimentação, checar a vacina, como estão as questões do comportamento, a escola, se tem alguma coisa que está fugindo do normal, o sono, hábito intestinal, as queixas mesmo de doença, de algum sintoma, sei lá, respiratório, examinar, orientar de volta. Então, assim, é uma consulta que às vezes é mais difícil. Se você tem 2 crianças, você fala tudo isso, eu sinto que dá uma bagunçada nas estações e chega uma hora que as crianças, dependendo da idade, eles já estão dispersos. Eles já estão querendo, mesmo com um brinquedo na sala, eles já querem sair, entendeu? Sim. Porque a gente acaba indo na praticidade, né? Não, mas eu ainda super mais entendo. se é longe, né? Às vezes o pediatra é longe e tal. Você fala, não, eu vou levar os 2. Mas eu tô perguntando isso porque eu já senti, né, na pele essa situação. E óbvio que o pediatra não vai dizer, olha, não traga os seus filhos juntos. Não é essa a questão. Mas é legal você ver, né, assim, ouvir a opinião, até mesmo que, se for possível, vai ser bom para todo mundo, né? Eu acho que às é vezes por aí. ajuda, por exemplo, no caso de uma criança, às vezes acontece isso, né, Cissa? Quando um tem mais medo, chora, então vê o irmão indo primeiro, olha que legal, te ajuda o palito, tá vendo ela acendeu a luzinha tal, e tornar o negócio mais lúdico, ele viu que o irmão foi, ou a irmã foi e deu tudo certo, às vezes facilita no exame físico, né? Tem as suas vantagens e realmente é muito mais prático para a família, eu super entendo. Sim. Bom, meninas, o nosso tempo está acabando. Foi muito rápido. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar, abordar? Eu vou falar uma coisa, vou te perguntar, na verdade, a última pergunta, na verdade, mais voltada para a área de psicologia, né? Que eu acho que quando a gente fala também dessa primeira consulta, seja no pré-natal ou após o nascimento, eu acho que principalmente essa questão que você até já comentou um pouco sobre a questão emocional da mãe, né, dela se sentir mais segura. Então, uma mãe que já tem certo que aquele pediatra vai acompanhar o seu filho, eu acho que isso com certeza vai dar mais segurança, assim, durante esse processo que é tão difícil do pós-parto, né? Sim, com certeza. Está cercada por profissionais que você confie e que você já tem alinhado, que tem as mesmas... Eu não acho... Eu ia falar crenças, mas não é crenças porque é ciência, né? Mas assim, que acredita nas mesmas coisas e que tem condutas com as quais você se identifica,
né? Eu acho isso muito importante, que isso traz uma segurança. E assim, eu gostaria de falar uma coisa para as mães, né? Estudem sobre o desenvolvimento infantil, né? Claro, vocês não vão quem não é, né? Não vai se tornar pediatra, não vai se tornar especialista em desenvolvimento infantil. Mas, assim, preocupem-se em estudar, entender um pouquinho sobre isso. Porque aí, quando o pediatra também te coloca uma ideia ou te sugere uma conduta, você já vai saber se isso funciona para você ou não, né? Eu tenho, rapidamente, um exemplo. Eu fui numa pediatra, com a minha primeira filha, eu demorei 1 ano e meio para chegar na doutora Ju. Então, eu fui em vários durante esse 1 ano e meio. E em uma das pediatras que eu fui, ela sugeriu que eu desse suco para Manuela com 4 meses. E eu, no que eu acredito, porque eu já tinha estudado sobre introdução alimentar e tudo mais, eu não queria dar suco e eu não achava que ela tinha que começar a introdução alimentar com 4 meses. E aí, por saber disso, eu não entrei em um embate com a pediatra, em nada disso, falando que não era... Eu simplesmente falei, bom, essa pediatra não está alinhada com o que eu quero para minha filha e com o que eu acredito. Então, eu acho sim que a gente tem que tomar a responsabilidade de saber sobre desenvolvimento e de entender um pouquinho mais sobre o universo, também é nossa, né? Para o pediatra ser o nosso aliado, ser o nosso suporte e, claro, aquele que tem mais competência técnica para dar conta de vários assuntos. Mas a gente também tem que saber e para a gente ter essa relação meio de parceria mesmo, né? De poder confiar quando o pediatra sugerir alguma coisa, porque, não, esse pediatra vai sugerir algo que está alinhado com o que eu quero e com o que eu acredito para os meus filhos, né? Então, eu acho que a gente também tem que se empoderar dessa forma, né? Para saber quais são as nossas preferências e o que a gente busca quando a gente está procurando um pediatra. E isso, se eu tivesse feito isso na gestação, teria sido muito mais fácil esse primeiro ano, esse processo aí de descobertas e de puerpério, que já é um momento muito sensível para a mulher, e ainda ter essa insegurança de não estar confiando no que o pediatra está falando, né? Ou tá muito insegura ainda. Talvez se eu tivesse achado a pediatra antes da Manuela nascer, mais alinhada com as coisas que eu acredito, eu não tivesse penado tanto até encontrar a doutora Jo. Ai, muito bom, meninas, muito bom, muito bom. Acho que a gente falou de tudo, né? Acho que a gente conseguiu, assim, né, falar da primeira consulta, mas assim, também um pouquinho além, né, para os pais também questionarem. Eu acho que é importante isso. Isso que você falou de se empoderar, é você buscar informações para você questionar se é aquilo que você procura ou não, né? Se é aquela... isso tem a ver com o que eu penso, com a minha filosofia, no que eu acredito, e tá tudo certo também. Tem pessoas e profissionais diversos, né? Para você procurar, enfim, que tem a ver com o que você acredita. É isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada. Esse é o Gente de Quem? É um podcast patrocinado pela Loli Brasil. Até mais, gente. Obrigada.